de hoje. E se você tem Bíblia, queria te convidar a abrir ela já no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 32. Livro de Ruth, capítulo 4, falei errado, né? 13 ao 22, eu misturei as duas referências. Vamos ler do 13 ao 22. O último trecho do Evangelho de Ruth, do livro de Ruth, um livro muito gostoso. Estamos chegando ao fim, também foi 10 pregações sobre este livro. Mas antes da gente entrar na pregação, vamos fazer a leitura então. Ruth 4, versículo 13. Achou, irmão? Se não, ouve, acompanha. Vamos lá? Assim Boaz casou-se com Ruth, tornando-se a sua esposa. Ele a conheceu intimamente, o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou... Tá certo, né? Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi, rei Davi. Então, vamos, hoje nós encerramos as exposições bíblicas no livro de Ruth. Como eu falei, essa é a 10ª pregação. E o tema da mensagem de hoje, da pregação de hoje é além da imaginação. Além da imaginação. O livro de Ruth é uma perfeita história de amor, cheia de encantos e deleites. O livro, eu falei isso lá no início, estou repetindo, o livro enaltece a lealdade e a virtude de uma mulher estrangeira, de uma mulher moabita, chamada Ruth, que é o nome do livro. As virtudes e o amor e fidelidade dela para com sua sogra, uma mulher idosa desamparada, a Noemi. E nós chamamos essa série, que termina hoje, de A Jornada da Esperança. Foi uma caminhada, junto com Ruth e Noemi, do desespero à esperança. Por que esse título? Porque a história é sobre o drama de uma família de Israel. E essa história acontece na época dos Juízes, mais ou menos em 1350 a.C. E essa família passa por uma severa crise financeira, mora na região de Belém, de Judá. E a história começa mostrando então uma terrível crise agrícola, que é a base da subsistência da nação e daquela cidade. E então há uma fome muito grande, acontece uma migração da família para outro país, morte de familiares, miséria, desespero e amargura. Tudo isso nós vemos no início da história. Mas a história termina, e por isso o nome Jornada da Esperança, termina com júbilo, com contentamento, com adoração e uma grandiosa expectativa futura. Noemi e Ruth, irmãos, as duas só queriam pão. O que elas mais queriam era sobreviver e um lugar para elas após sucessivas tragédias que aconteceu na vida delas.
Mas o livro e a história, agora nós estamos chegando ao fim, o livro nos mostra que elas receberam muito além daquilo que imaginavam, eu diria absurdamente além. Conforme diz Efésios, capítulo 13, versículo 10, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Amém? O nosso Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Elas só queriam um pão e um lugar sossegado para morar. E elas acabaram recebendo infinitamente mais, irmãos. Noemi, para você ter uma ideia, Noemi é agraciada com o pão, que era a sua necessidade imediata. Mas também ela é agraciada e abençoada com toneladas de amor e fidelidade colossal de sua nora, a Ruth. E ainda com a preservação do nome da família e das terras, coisas que elas estavam prestes a perder, porque nasceu um herdeiro, filho de Ruth e Boaz. E esse menino que nasceu, neto de Noemi, é aquele que traria consolo para a sua vida e restauração, consolo para a velhice e restauração da vida. Tudo isso Noemi ganhou. Já Ruth casa-se com um homem maravilhoso, leal, íntegro, próspero. Ruth tem a sua história registrada no livro mais importante da terra. Sua história é contada dia a dia, mês a mês, ano a ano, por mais de 3.000 anos. E a linhagem de Ruth e Noemi, para você ter uma ideia, torna-se a família mais importante de Israel. Eu diria a família mais importante de Israel até hoje. Para você ter uma ideia, todos os reis de Judá são descendentes de Ruth. Ruth torna-se a bisavó do maior rei de Israel, o rei Davi. É o que nós vemos no versículo 17 que nós lemos. Da onde vem toda a expectativa messiânica. E, inclusive, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o nosso Senhor, ele vem da linhagem de Ruth, uma estrangeira que tudo que ela queria era um pão. Uma trágica história, irmãos, com muita dor e tristeza, mas que termina de uma maneira inimaginável, muito além do que elas pediram ou pensaram. E só o que Noemi fez foi retornar para a casa do pão. Capítulo 1, versículo 6. Nós estamos em Moabe e vê que voltou a ter pão e ela retorna para a casa do pão, que é uma analogia da igreja de Jesus. Tudo que Noemi fez foi retornar para a casa do pão. E o que Ruth fez, capítulo 2, versículo 12, foi buscar refúgio debaixo das asas de Deus. Elas fizeram isso. O restante foi tudo Deus. Deus soberanamente e providencialmente fez tudo na vida dessas duas mulheres. Irmãos, certo é que elas colheram muito mais do que plantaram, ou do que imaginaram. E eu quero destacar 3 coisas que eu percebi nesse texto de desfecho do livro, que andam junto com uma vida que é além da imaginação. Quero destacar 3 coisas que eu percebi nesse texto, que anda junto, que está entrelaçado, que coopera com uma vida que é além da imaginação. E a primeira delas a primeira coisa que anda junto com uma vida além da imaginação é um chamado à adoração. Olha comigo o verso 14. O que diz ali no verso 14 que nós lemos, do capítulo 4? Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que hoje não te deixou sem resgatador,
que o seu nome se torne famoso em Israel. Irmãos, as mulheres disseram, diz aqui o texto, é uma referência talvez a todas as mulheres da cidade, tá? De uma pequena cidade, Belém é uma pequena cidade. Então aqui o texto está dizendo que todas as mulheres da cidade falaram alguma coisa. Outra tradução não diz as mulheres, tem alguma tradução da Bíblia que nesse texto diz as vizinhas, trazendo para um universo um pouco mais restrito e mais próximo. O ponto é que pessoas, mulheres aqui, pessoas, diante de um fato que envolvia a vida de Noemi, no caso, o nascimento de um neto, que esse neto viria a ser o resgatador dela, né, pois as antigas terras que Elimeleque e Noemi se desfizeram para ir para Moabe, Boaz comprou de volta, só que essas terras só vêm para a família através do herdeiro. Então, diante do nascimento desse neto, desse fato, as pessoas disseram: bendito seja o Senhor. Por acontecimento, por um fato na vida de Noemi, as pessoas da cidade estavam dizendo: bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Trazendo mais para a modernidade, talvez dizendo: ó, Deus é demais, Deus é maravilhoso, show de bola, né? A vida de Noemi, irmãos, o texto aqui com isso que nós aprendemos é que a vida de Noemi apontava para Deus. A vida de Noemi, o que acontecia na vida de Noemi, provocava adoração nos outros. Irmãos, uma coisa que colabora ou que anda junto para a vida além da imaginação é você viver a vida para a glória de Deus. É você viver a vida de tal maneira para a glória de Deus que as pessoas acabam encontrando Deus quando elas olham para você ou quando a vida delas cruza com a vida de vocês. Sua vida, meu irmão, minha irmã, atrai ou espanta a adoração a Deus? A sua vida exalta o nome de Cristo ou joga o bom nome de nosso Senhor na lama? Lembra? Nós oramos no Pai Nosso: santificado seja o teu nome, que é o que Deus está fazendo na terra. A sua vida colabora com o que Deus está fazendo na terra ou não? Bendito seja o Senhor Deus, tem que ser a sensação ou as palavras na boca das pessoas que se relacionam com a gente, por causa da sua vida, por causa da maneira como você é, das suas decisões e escolhas. Para isso, para que isso seja verdade e real na minha e na sua vida, nós precisamos ter a motivação no nosso coração, no levantar de manhã ou no deitar à noite, todo o tempo nós precisamos ter a motivação e lutar por isso e entender que nós precisamos ter o desejo de que Deus seja engrandecido, que Deus seja percebido e glorificado por meio das nossas vidas, através das nossas atitudes, motivações. Nós temos que levantar e deitar com esse desejo. Então, irmãos, não esquece, a primeira coisa, para uma vida que experimenta mais do que tudo o que pede ou pensa, primeira coisa é uma vida alinhada com a adoração a Deus e que provoca adoração a Deus nos outros. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, que anda junto com uma vida além da imaginação, é um chamado à gratidão. Olha comigo também o verso 15, capítulo 4. O menino
vai restaurar a sua vida e te consolar na velhice, pois é filho de tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar, diziam as mulheres para Noemi. Aquilo que você perdeu no passado, Deus vai devolver, restaurar, fazer de novo. Olha essa expressão, o menino vai restaurar a sua vida. O resgatador de Ruth, como vimos aqui durante as pregações, o resgatador de Ruth foi Boaz. Foi o seu marido. Ele é o resgatador verdadeiro de Ruth. Né? Agora, o verdadeiro resgatador de Noemi, a sogra, não foi Boaz. O verdadeiro resgatador de Noemi foi o menino. Foi o seu neto, Obed, que conforme a lei do levirato, levou o nome de Malom, porque foi o primeiro filho de Ruth e Boaz, levou o nome de Malom, falecido marido de Ruth, tornando-se herdeiro de Elimeleque e Noemi. E assim então manteve vivo o nome de Elimeleque e a possessão das terras, o que é a subsistência da vida. Irmãos, assim como Ruth se apegou a Noemi, capítulo 1, versículo 14, Noemi também se apegou ao menino. É o que a gente vê ali no capítulo 4, versículo 16. Diz que ela tomou o menino, botou no seu colo e começou a cuidar dele, era a avó. Não quer dizer que ela adotou ou tirou de Ruth, que ela pertencia só a Noemi e Ruth não mais. Mas se diz que era uma guarda compartilhada, que Noemi cuidava do menino e não tinha problema nenhum, não tinha nenhuma repreensão de Ruth. Ela se apegou ao menino. No menino agora, Noemi tem um resgatador. Alguém que vai garantir o futuro dela. Alguém que vai cuidar e proteger ela nos dias ruins e também nos dias bons. Alguém que vai sustentar ela. E também alguém, com certeza, que estará com ela no momento da sua partida, no momento da sua morte. Mas assim, irmãos, como Noemi se apegou vigorosamente ao menino, eu convido você a se apegar no menino que virou o varão perfeito. Amém? E colocar nele toda a sua esperança. Aquele que pode com certeza cuidar poderosamente, perfeitamente de você, não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Se apega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o menino que virou homem, que virou um varão perfeito, conforme diz Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irmãos, apeguem-se ao menino Jesus, apeguem-se ao menino que virou o varão perfeito. As coisas podem até ficar em algum momento ruim para o seu lado na vida. As coisas, você pode até ter perdas, pode até ter retrocessos na vida. Você pode até, inclusive, ficar um tanto desorientado por um tempo, ou desorientada, ou perdido. Mas saiba uma coisa, nunca esqueça, se você é um discípulo de Jesus, você tem um resgatador ao seu lado. Ele está contigo sempre. Hebreus 13, 5 diz: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você pode passar por maus bocados e dificuldades, mas nunca você vai estar sozinho, nunca você vai estar desamparado. Amém?
você tem o maior de todos os resgatadores ao seu lado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não o viu, talvez você não o sentiu, mas Ele sempre esteve com você, até nos dias mais difíceis, mais sombrios. Ele é a mão invisível que te consolava. Ele é a mão que te levantou quando você estava caído. Ele é a mão que te faz sair do buraco. Também é a mão que te levou ao altar, ou quer te levar ao altar. É a mão que tirou os seus filhos do útero. É a mão que te segurou para dar os primeiros passos. A mão que traz os clientes até o seu trabalho, a sua empresa. É a mão que tira a doença. É a mão suave no peito, na hora final, que diz: descansa em paz, eu estou contigo. E por fim, é as mãos estendidas que nos aguarda no céu. Seu futuro, irmão, minha irmã, seu futuro está garantido. Sua velhice está nas mãos de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode contar com Ele, porque deve até o fim dos seus dias, por toda a eternidade. Agora, o que você não pode e não deve é ser ingrato. As mulheres apontaram para Noemi as bênçãos que ela tinha, para que ela demonstrasse, tivesse esse coração grato. O que você não pode é ser ingrato. Não olhe para aquilo que te falta na vida, mas olhe para aquilo que você tem. Perceba as dádivas e as bênçãos que Deus te deu. Lembra como você veio para esse mundo? Pelado. Você não tinha nadinha. Tudo o resto você ganhou. Tudo o resto é dádiva, e é isso que a gente não pode esquecer. Amém? Amém. Mais ainda, o versículo 15 diz que Noemi, as mulheres de Noemi, dizem que ela tinha uma nora que a amava muito, espantosamente, amava acima da média. Essa nora era de outro mundo. Ela tinha uma nora que amava, não era de outro mundo, mas era de outro país. Era uma nora que amava demais ela. E todas as pessoas viam isso, e viam que isso era a bênção de Deus, era a mão de Deus abençoando Noemi. E também diz que Ruth era para Noemi mais valiosa do que 7 filhos. Olha só, essa expressão é importante. A ambição de todos os casados, de todo o casamento, a ambição de todo o casamento na antiguidade era ter uma ninhada, era ter uma prole masculina numerosa, que é mão de obra para a roça, é proteção da família, é para dar frechada e fazer os outros correr. Precisa de muito homem. Quanto mais homem na família, mais sucesso a família tinha. Então, era a ambição dos casamentos ter muitos homens. Assim, ao falar de Ruth, como Ruth sendo mais valiosa para Noemi do que 7 filhos, isso é o supremo elogio. Não poderia se dar um elogio maior a uma mulher. É o supremo elogio dizer que ela era mais valiosa do que 7 filhos. E 7 filhos é uma expressão para a família perfeita. 1 Samuel 2,5. Deus agraciou Noemi abundantemente por meio de Ruth. Irmãos, quem são as Ruths que Deus tem colocado ao seu lado, que abençoa a sua vida, que te ajuda? E você às vezes reclama de Deus, mas Deus já colocou várias Ruths para cooperar, para te abençoar. Quem são? Seja grato, demonstre contentamento pelo que você tem. Ruth
valia mais do que 7 filhos. E Noemi deveria ficar tremendamente feliz e grata por ter Ruth, porque ela valia mais do que 7 filhos. Muito mais nós, irmãos, que temos Cristo no nosso coração, que vale muito mais do que 7 Ruths. Amém? Então sejamos gratos. Não esqueça, em segundo lugar, uma vida que experimenta mais do que se pode imaginar é uma vida alinhada com a gratidão, principalmente a Deus. E a terceira e última coisa que eu quero frisar nesse texto, que eu percebo que coopera ou que anda junto com uma vida além da imaginação, é um chamado à perseverança fiel. Uma vida além da imaginação tem a marca da perseverança fiel. Vamos ver o versículo 17 ao 22. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, irmãos, atrelado à vida além da imaginação, ou uma vida que recebe muito mais do que tudo aquilo que pede ou pensa, está a virtude. Olha aqui, presta atenção, está a virtude da perseverança fiel. O livro de Ruth termina apresentando uma genealogia, a sequência da família. O livro de Ruth termina assim. Essa genealogia começa com Perez. Quem é Perez? Perez é filho de Judá. Judá, o patriarca. Perez é filho de Judá. E a genealogia termina com o rei Davi, o maior e melhor rei de Israel. O versículo 18. Obrigado. O versículo 18, só para você ter uma ideia, que essa genealogia ela abarca uma área bem grande de anos. Então vai de Perez, filho de Judá, patriarca, provavelmente ainda lá na ida para o Egito, antes de ir para o Egito, até Davi. E o versículo 18, o versículo 18 diz: são estas as gerações. São estas as gerações, e começa a falar da genealogia. Sempre que essa expressão, as gerações, aparece na Bíblia, olha que interessante isso. Sempre que aparece na Bíblia, ela encerra um ciclo ou começa um ciclo. Você vai ver isso muito em Gênesis. Essas são as gerações de José. Essas são as gerações de Abraão. Essas são as gerações de Noé. Então, toda vez que aparece essa expressão na Bíblia, e não são muitas, ela diz respeito ao encerramento de um ciclo ou o começo de um novo ciclo. E aqui está dizendo: estas são as gerações. Quando abre essa expressão, está nos dizendo que vai se abrir uma janela de histórias e de acontecimentos que vão falar do agir de Deus na história. É o agir de Deus dentro do plano redentivo. É uma janela que se abre. Da ação de Deus através dos tempos para redimir o seu povo. Então, irmãos, essa genealogia que apresenta aqui em Ruth foi uma genealogia que foi comprimida. Faltam alguns nomes. Ela apresenta apenas 10 gerações, na verdade são mais, mas ela apresenta 10 gerações. Alguns nomes foram omitidos. Por quê? Não sei, pesquise e me diz. Eu não sei por quê. Mas foram omitidos alguns nomes. Perez, filho de Judá, é mais ou menos do ano 1750 a.C. A ascensão do rei Davi é mais ou menos 1030, 1010.
Então nós temos um espaço aqui de 640 anos dentro dessa genealogia. É uma janela, é um agir de Deus na história. É uma janela de 640 anos, quando fala aqui dessas gerações. E dentro dessa janela, desses acontecimentos, tem a história de Ruth e Noemi. A verdade é que todos somos limitados a uma única vida. Sabia? Isso é cristianismo, espero que você concorde comigo. Todos somos limitados a uma única vida. E isso significa que cada um de nós vê apenas um pouquinho daquilo que está acontecendo naquela janela. Nós somos limitados a alguns acontecimentos da grande história. Uma genealogia é a maneira de trazer diante dos nossos olhos a continuidade dos propósitos eternos de Deus através dos tempos. O processo histórico, irmãos, não é casual, não é aleatório. Há um propósito em todos os acontecimentos na história, há um propósito. E esse é o propósito de Deus. A Bíblia pregou sobre isso. A sua história de vida é uma parte de uma grande história. Amém? Pense nisso. Tem toda a história, desde o Jardim do Éden, ou desde os dinossauros, desde o Big Bang. Tem uma história muito grande, tem muita coisa aí, entendeu? Mas pense então numa expressão gerações. A geração abriu uma janela. Talvez a sua vida faça parte de uma dessas janelas que foram abertas. Tem um monte de acontecimentos que colaboram para uma história de uma geração. Já pensou nisso? E a sua vida está dentro dessa janela. Ainda não é como se fosse a grande história, a história do meio ainda, que são as gerações, e aí a sua história, que é a menor. A sua vida faz parte da grande história. E o desenrolar das nossas vidas, lhe pertence a uma construção que é muito maior do que a nossa vida. A gente não pode ter uma visão tão pequena da vida ou do agir de Deus. A construção da nossa vida pertence a uma construção muito maior. E nós precisamos ter essa perspectiva. Nós precisamos ter isso em mente. Dias bons, dias ruins, com ganho ou com perda, não interessa. Persevere fielmente. Por quê? Porque o final vale a pena. Amém? Pode ser que o meio esteja embolado e sem sentido, mas Deus pode dar. Mas o final vale a pena. A recompensa será além da imaginação. 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Obed, o filho de Ruth, o neto de Noemi, o avô do rei Davi. Obed, o seu nome significa servo do Senhor. A vida além da imaginação se entrelaça a uma perseverança fiel. Uma perseverança fiel a Deus. Você é fiel em servir a Deus. Você é fiel em buscá-lo. Você é fiel em estar com Ele. Independente do que aconteça na sua vida, você continua fiel, perseverante ao lado do seu Senhor. A perseverança fiel é uma decisão. Faça chuva, faça sol. Permanecemos servindo a Deus. Os nomes que aparecem descritos aqui em Ruth, na genealogia, principalmente do versículo 18 ao versículo 22, são os mesmos nomes que aparecem na genealogia de Jesus. Uma história que alguém escreveu séculos antes de Jesus, mostrando nomes. Esses mesmos nomes vão aparecer lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que compõem a genealogia, a árvore genealógica do nosso Senhor. Deste modo, gente, o livro de Ruth deseja nos ensinar que
o propósito de Deus para a vida do seu povo, ou o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã, está conectado a algo maior do que nós mesmos. Deus quer que você saiba que quando você anda e persevera com Ele, sua vida sempre significará mais do que você pensa que ela significa. Você pode achar que a sua vida é canseira, que a sua vida não valeria ser vivida, que é nada. Não, você está errado. Quando você vive fiel, servindo, na perspectiva de Deus, sabendo que a sua vida está dentro de uma geração, de algo que está acontecendo, a nossa vida é muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que ela significa. Para o cristão, sempre haverá uma conexão entre os acontecimentos comuns, ordinários da vida, a maravilhosa obra de Deus na história e as coisas ordinárias e comuns da nossa vida, elas repercutem na eternidade, quando fazemos para a glória de Deus. O livro de Ruth aponta para o rei Davi. O rei Davi aponta para Jesus. E Jesus aponta para a glória final, quando reinaremos com Ele em novo céu e nova terra. Pensando nas gerações, olha que coisa doida, pensando nas gerações, irmãos, a sua vida, a minha vida, e necessariamente não precisa ser que todos estejam na mesma ideia de geração, não sei, mas pensando em gerações, a minha vida, a sua vida, pode ser que seja o início de um desses dramas, de um desses ciclos, de uma dessas janelas que se abrem. Pode ser que a minha vida e a sua seja o início do drama, marcada por dificuldades, por dor, pouco progresso. Ou talvez pode ser que a sua história seja um momento de tensão da janela histórica, do ciclo, da geração. Seja aquele momento cheio de pressões, cheio de suspense, algumas crises. É um momento de tensão na história para que aconteça uma mudança. Mas eu oro para que a sua história seja o momento da virada da história. Amém? Quando as coisas começam a dar certo, quando as coisas começam a melhorar, quando os resultados surgem, é o momento da virada do filme. Quem sabe esse é o momento que Deus te plantou nessa janela histórica. Ou pode ser que o seu momento seja o grande finale, cheio de júbilo, satisfação, vitória, o mocinho sempre casa, os filhos aparecem, todo mundo está feliz, confetes. Irmãos, eu não sei qual que é o meu momento, o seu momento na janela histórica, na geração, do que Deus está fazendo no mundo. Eu não sei. Mas seja o que for, seja onde estiver, a sua história faz parte de uma história maior, onde no final os justos triunfam, onde o mal é derrotado e onde não haverá mais fome, lágrima, dor, morte, independente do papel que lhe foi dado no drama da redenção, se é coadjuvante, se é ator principal, se é aquele que passa. Irmãos, vocês já sabiam? Eu já fiz novela da Globo. Ah, tá rindo? Mas, amor, me ajuda? Eu já fui figurante na minissérie Hilda Furacão. Sério? Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu fui visitar ela. A gente foi lá no Projar, na Globo. E aí você se oferece não, de se encontrar, você ganha uns troquinhos, para ser aquele bocó que passa com uma bicicleta que ninguém vê. Né? Você passa e faz, passou. Né? Ou alguém, aquele multidão que fica andando enquanto os artistas principais estão conversando. Isso é figurante. Eu fiz algumas figurações.
Não interessa se você é artista principal, se você é figurante no drama da redenção, na história que Deus está fazendo. Não interessa qual seja o seu papel. No final, todos somos vencedores, amém? O que você tem que fazer é o seu melhor. Dedique-se. Empurra aquela bicicleta como se fosse a melhor coisa, o papel principal. Faça como se fosse o galã. Galã é uma expressão antiga. Gente, faça o melhor, dedique-se. Viva a vida que Deus te deu para viver, que se apresentou para você. Mas vive ela com coragem, vive ela com fé, vive ela com temor de Deus. Viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Viva de peito aberto. E sirva ao Senhor de todo o seu coração. Matthew Henry, que é um comentarista bíblico, falando desse desfecho do livro de Ruth, ele diz o seguinte. Aí vai ficar meio difícil para os irmãos lerem. Aí é o teste de se eu sei como é que está. Mais ou menos. Então eu vou ler para você que não conseguiu ler. O que Matthew Henry diz no seu comentário bíblico? Ele diz: Ruth teve um filho, através do qual nasceram milhares de milhares para Deus. Sua linhagem foi um instrumento útil para a felicidade de todos os que seriam salvos por Cristo. Ela foi uma testemunha perante o mundo gentil de que Deus não desampara os seus. Aqui está a linhagem de Davi, por parte de Ruth. Mas veio o tempo, aleluia, em que Belém de Judá exibiu maravilhas maiores do que a história de Ruth, quando por parte de uma outra pobre mulher da mesma raça nasceu um bebê, desprezado por alguns, tipo Herodes, adorado por outros, tipo sábios do Oriente. O seu nome permanecerá para sempre, e todas as nações o chamarão de bendito. Nele serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? E aonde isso cruza? Cruza na história de duas mulheres pobres, insignificantes, desprezadas, nada na sociedade. A sua vida não é nada. Amém? Você não sabe qual é o seu papel que você tem para desempenhar no grande plano redentivo. Faça o seu melhor. Amém? Não existe vida insignificante nas mãos de Deus, que é onde você está. Amém? Amém. Ruth era essa estrangeira, viúva, pobre, que só queria alimento. Ela só queria pão. Mas recebeu infinitamente mais do que tudo que pediu ou pensou. A sua vida abençoou tantas vidas que nem o maior influencer que existe aí nos YouTube da vida vai chegar aos pés da influência e da bênção que a vida de Ruth foi. Então, meu irmão, minha irmã, não olhe para o aqui e agora, para a falta, para a dificuldade. Não olhe para o aqui e agora. Não olhe para as circunstâncias. Contemple o todo. Se o seu papel é conduzir a bicicleta, faça da melhor maneira possível. Amém? Se o seu papel é ficar na frente da câmera e contracenar, faça da melhor maneira possível. No final, estivemos todos juntos lá na chegada. Amém? Felizes, alegres, todos vencemos para a glória do nosso Senhor. Você já é um vitorioso, porque você pertence à grande história. O que você tem que fazer? Perseverar fielmente, servindo ao seu Senhor. Amém? Algo, irmãos, marcante e fascinante é que a história do livro de Ruth abre as cortinas da esperança e nos aponta para Jesus, o verdadeiro resgatador de nossas vidas, da nossa alma, da nossa existência. Amém? Resumindo aqui então, uma vida além da imaginação, onde nos é dado mais do que tudo o que imaginamos, pedimos e pensamos, está atrelada a um chamado ou uma dedicação
a adoração, a gratidão e a perseverança fiel. Amém? Você pode orar comigo a respeito dessas coisas que você ouviu? Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos. Pense nisso que você ouviu, sensações que você teve, que Deus falou ao seu coração. Senhor meu Deus, está aqui uma gama de irmãos nessa igreja, irmãos que nos assistem, Deus, na internet. Deus, que tem alguns julgamentos de valor a respeito da sua existência, a respeito da sua vida, a respeito do que fazem. E às vezes podem achar que é insignificante, que é pouco. Deus, mas não é verdade. Deus, todos fazemos parte de um grande enredo. E Deus, assim como quando eu vejo um filme com os meus filhos e eu quero ir no banheiro, eu quero que pare, porque eu não quero perder nada. Deus, mesmo a nossa vida que nós achamos pouca, Deus faz diferença no grande enredo, não há vidas insignificantes. Deus, então abençoa os meus irmãos, usa eles no poder do Espírito Santo, usa eles, Senhor, para glorificar o Teu nome, que a história deles marque vidas, que a história deles traga louvor e glória ao Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de adoração, ajuda-nos, Senhor, a termos um coração grato. Deus, ajuda-nos a viver em contentamento e a perseverarmos fielmente, independente das circunstâncias na nossa vida, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos.